Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 16ª semana do tempo comum, nesse dia 24 de julho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei, fariseus, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, alguns doutores da lei, fariseus, pedem a Jesus um sinal que dê credibilidade à sua missão. Na verdade, Jesus havia realizado publicamente numerosos prodígios pelo poder do Espírito Santo. Mas esses líderes permaneceram fechados e, por vezes, perigosos em relação ao Mestre. Em sua resposta, ele evoca a figura de Jonas, que vive uma experiência de morte, vida e anúncio de salvação aos ninivitas. Como critério habitual para obter a fé, Jesus propõe não os milagres, mas a aceitação de sua morte e ressurreição. A morte de Cristo, completada por seu sepultamento, será, portanto, o sinal messiânico por excelência. A fé nos coloca em contato com o Deus que sofreu por nós e que hoje vive, e não apenas com um Deus que teve poder e fez milagres. Querido irmão, querida irmã, a missão de Jesus é transparente e convicta: a implantação do reino de Deus. Desde a formação dos apóstolos até a evangelização das multidões, Jesus faz de tudo para que seus seguidores entendam que o novo tempo chegou. Para participar no reino inaugurado por Jesus, é necessário vivenciar a fé e realizar as obras que ele mesmo realizou. Em alguns lugares, especialmente em sua terra natal, Jesus não consegue realizar sinais, porque não havia o reconhecimento da sua divindade. Quando os seguidores insistem pedindo sinais, Jesus recorda que ele é o maior sinal, o sinal dos sinais. Reconhecer que Jesus é a manifestação plena de Deus dispensa sinais. Jesus é o milagre que impacta a humanidade de todos os tempos. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, acolher Jesus como sinal de salvação. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Mestre, esta geração tem o privilégio de te ouvir e acolher, mas te ignora. Deverão prestar contas de suas atitudes no dia do julgamento. Melhor é a situação dos ninivitas, que se converteram com a pregação de Jonas, e da rainha do sul, que escutou a sabedoria de Salomão. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da 16ª semana do tempo comum, nesse dia 24 de julho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Êxodo capítulo 14, 5 a 18, Salmo responsorial, Salmo que é tirado de Êxodos 15, 1 a 6, o Evangelho de Mateus capítulo 12, do versículo 38 a 42. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do Faraó e dos seus servos, os quais disseram: Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O Faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do Faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiariote, defronte de Bel-Sefon. Como o Faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrer no deserto? De que nos valeu ter saído tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios, porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do Faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia dessa segunda-feira fala dos sinais que Deus coloca entre nós para percebermos quão poderoso e misericordioso Ele é. Na primeira leitura, encontramos o processo de libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Sob a liderança de Moisés, eles se põem a caminho, deserto afora, mas são perseguidos pelos egípcios. No confronto, diante do desafio, o povo se amedronta e prefere ter ficado escravo no Egito a morrer no deserto. Essa situação lembra
Às vezes, em que, diante das dificuldades, do processo de libertação que Deus nos propõe constantemente, temos o desejo de nos acomodar. Quantos são os que ainda hoje preferem a acomodação da servidão a enfrentar os desafios do processo de libertação? Moisés clama a Deus, sente-se abandonado pelo seu povo, mas Deus não permite que ele fique abatido pelo desânimo. Por isso, o encoraja para que siga em frente e atravesse o mar. A travessia do mar é um episódio marcante do processo de libertação do povo hebreu e da história da salvação. É ali que Deus revela sua força e seu poder libertador, abrindo o mar para que o povo hebreu passasse e fechando-o para engolir os perseguidores com seus carros e cavalos. Quando não desistimos da luta, das buscas, Deus se manifesta e aponta caminhos. Quem segue os caminhos de Deus tem sempre a sua proteção, a sua defesa. Os inimigos não saem vencedores quando lutamos com as armas de Deus, como nos mostra essa primeira leitura. O salmo de resposta canta as maravilhas do Senhor, que constantemente faz brilhar a sua glória sobre nós. A glória de Deus é a nossa vitória. Ele é a nossa força e a razão da nossa vida, diz o salmo. Ele é quem nos liberta, nos acolhe e nos protege. Sentir o amor deste Deus libertador na nossa vida é o maior sinal de nossa fé. Uma fé capaz dos maiores empreendimentos, mesmo que eles pareçam impossíveis. O Evangelho também fala de sinais, mas de um modo distinto. O maior sinal do amor de Deus por nós está na pessoa de Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós para que tivéssemos vida plena. Os mestres da lei, os fariseus, pedem sinais a Jesus e eles não conseguem enxergar em Jesus o sinal de Deus. Jesus responde fazendo memória de passagens bíblicas e do comportamento adúltero daquela geração que se comporta como traidora de Deus. Se eles não conseguem ver nele o sinal de Deus, não conseguirão ver nenhum outro sinal. Por isso, Jesus compara a sua passagem pela morte com o tempo em que Jonas ficou no ventre da baleia. Foram 3 dias oculto para renascer para a libertação de Nínive. Os 3 dias na sepultura significam o processo para a ressurreição, a libertação plena. Toda libertação deve passar por um processo. Quem por ele passar, alcança a vitória. Foi assim com o povo hebreu no deserto, foi assim com Jonas e, sobretudo, com Jesus. Porém, no dia da libertação, quem não tiver crido nos sinais de Deus perecerão, como as tropas do Faraó. Isso é um anúncio daquilo que irá acontecer com aqueles que desprezam Jesus. Quem despreza Jesus, mas pede um sinal de Deus, revela a sua incoerência, porque Jesus é maior que todos os sinais que o Antigo Testamento apresenta, Jonas, Salomão, etc. Além disso, quem busca apenas um Jesus milagreiro para satisfazer suas necessidades pessoais, particulares, pode se decepcionar com ele, pois sua libertação é para todos e não para atender casos particulares ou satisfazer egoísmos. Querido irmão, querida irmã, a fé no Deus da libertação é que deve nos unir e nos levar a promover a libertação. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, dá-me a graça de reconhecer tua presença em tudo quanto teu filho faz e ensina, sem a ousadia de exigir sinais para comprová-la. Amém.